Fala, rapaziada da Movie Hub, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje, em mais um programa maravilhoso da Movie Hub, episódio 57, produção, é isso? Hoje eu trouxe um assunto que todo mundo fala, né, nas entrelinhas pra gente trazer. Tem que falar de LinkedIn, eu não sei usar. E nada melhor do que trazer um especialista pra falar desse assunto, que é um assunto tão... que tem gente que desenrola no freestyle, né? Pega, aprende na marra, que nem eu, e tem gente que não usa porque tem medo de usar. Mas a Kelly Gonçalves, né, veio aqui para ajudar a gente com esse tema tão cotidiano, né, que é o LinkedIn, redes sociais, como se posicionar, né? Eu sou empresário, mas não sei me posicionar em rede social, como é que faz, né? Kelly, muito obrigado por você estar aqui hoje. Eu que Antes de a gente agradeço. falar de trabalhos, né, e pauta quente, se apresenta para quem não te conhece. Coisa boa. Obrigada, Pedro, pela oportunidade. Sou Kelly Gonçalves, especialista em LinkedIn para negócios. E vir aqui falar desse tema que é tão importante aqui no online é uma experiência que dá sequência ao que eu já venho fazendo no offline, em grupos de network, em aulas, em workshops. Então, hoje o cenário que a gente tem é que, independente do nicho de atuação, do mercado ou da entrega, né, sendo produto ou sendo serviço, o dono do negócio, ele precisa aparecer como alguém que é o responsável por aquele negócio. E anteriormente, antes de a gente ter internet, ter todas as ferramentas e redes sociais como nós temos hoje, nós pensávamos que bastava ter ali a figura de um ou outro influenciador ou de utilizar das redes sociais apenas com foco no produto ou no serviço. E hoje o que a gente tem percebido é que o LinkedIn é uma excelente ferramenta e infraestrutura não só para posicionamento da marca do empresário, do dono do negócio, mas também para apresentação e criação de comunidade, apresentação de soluções, resultados e compartilhamento de conteúdo. Então, é muito sobre isso que a gente trabalha e a gente tem visto que empresários, independente do porte, empresários, empreendedores, independente do nicho, têm obtido muito resultado quando consegue comunicar quem ele é, o que ele faz, para quem que ele gera valor e realmente gerando conteúdo ali na rede, mas também engajando e interagindo com as pessoas através de conexões. No LinkedIn a gente consegue ter tudo isso plugado numa única ferramenta. Olha aí. Kelly, você trouxe, até na sua breve abertura que você fez, você traz um ponto que muita gente, ainda, até da minha geração, né, tem esse negócio do o LinkedIn. Tem pessoas que enxergam o LinkedIn como uma plataforma de busca de emprego, né, como o InfoJobs, como o Macato da vida, né, que manda currículo e tudo mais. E tem gente que acha que é só uma rede social para você postar o que você está fazendo e tudo mais, mas só que ele não é nenhum nem outro. Ele é uma coisa que até uma terceira ferramenta, uma terceira Exato. via. E tem gente que usa o LinkedIn como Instagram, né? Posta coisa da vida pessoal, que não é pertinente. O que é o LinkedIn, Kelly? O que é essa ferramenta? O LinkedIn eu costumo falar que é como se fosse o maior shopping profissional do mundo, independente do objetivo do usuário. Então, eu posso ser um usuário que eu trabalho numa grande corporação, presto serviço para essa corporação, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu sou o responsável pela minha carreira e como gestor da minha própria carreira eu preciso mostrar para a rede aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, as soluções que eu gero. E isso é muito interessante porque tem total relação com a tese que a gente trabalha dentro da construção de posicionamento, que significa o quê? Que não basta ser competente, e a competência por si só ela não vende, eu preciso mostrar que eu sou competente e traduzir o valor do que eu entrego em tempo real, conforme a jornada está acontecendo. Então, diante disso, para efeito de carreira, ela funciona muito bem, até para ser percebido dentro da empresa que a pessoa trabalha, como alguém que está apto para novos desafios, para novas oportunidades, e falando de gestão de carreira, para oportunidades no mercado. Então, eu atuei durante muito tempo como headhunter e eu buscava o LinkedIn como ferramenta principal para localizar os talentos que eu precisava. Então, ela funciona também para essa via. E para muita gente é a única via, né? Então, no início, a gente só usava, de fato, o LinkedIn para carreira, mas o LinkedIn existe há mais de 20 anos. E nesse período todo de tempo, o que o próprio LinkedIn percebeu? Que ele, diferente de qualquer outra ferramenta, diferente de qualquer outra rede social, ele conseguia plugar pessoas
independente do objetivo, se era carreira ou se era negócios, e apresentar dados de busca que uma pessoa com perfil gratuito consegue. Por exemplo, nós falávamos agora há pouco sobre a captação de recursos, né? Ou se você quer fazer uma parceria com uma empresa, você consegue rapidamente ali pesquisar o nome da empresa, localizar as pessoas que trabalham nesse lugar, quais são os cargos dos decisores ou dos influenciadores, e rapidamente você consegue mandar um pedido de conexão para essa pessoa. Então, como carreira funciona ainda hoje, mas não apenas. E aí, quais são as outras oportunidades que a gente tem que ainda, de forma negligenciada, a maior parte da população não enxerga? Existe essa via, assim, de criação de conteúdo para que eu tenha uma visibilidade do que eu faço, daquilo que eu entrego, mas também de geração de oportunidades, de comunidade. Mas essa via, para nós, nos negócios, ela é extremamente valiosa para quê? Para geração de demanda. Então, assim como a gente pode compartilhar iscas digitais, a gente chama, né, usa muito esse termo de isca digital, mande a palavra tal para receber tal material, ou participe do grupo tal, da sei. comunidade tal. Então, eu posso criar um conteúdo ali e já levar essa pessoa para algum lugar. Eu posso levar e montar uma comunidade, eu posso levar para um workshop, eu posso levar para um grupo de WhatsApp, eu posso levar para uma aula que eu vou fazer gratuita. E daí eu tenho várias ações que eu posso fazer que para o dono do negócio, o conteúdo, nós aqui trabalhamos conteúdo como ferramenta de geração de demanda. Tá? Então, a gente não trabalha conteúdo como, eu só vou postar porque eu não tenho mais nada para fazer, ou eu tenho, né, como se o empresário tivesse, porque na verdade a gente tem muita coisa para fazer, ou eu vou postar qualquer coisa. Você até entrou num ponto interessante, né? Vida pessoal. Tem muita gente que vem trazendo esse conteúdo para o LinkedIn também. E é importante trazer. Agora, a questão é como trazer, porque não dá para desvincular quem é a Kelly, quem é o Pedro, no trabalho, nos negócios, e quem é a Kelly na vida pessoal. Não existe isso. A gente até usa esse termo, vida pessoal, não existe. É a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa que, para efeito de comunicação numa rede como o LinkedIn, a gente precisa analisar que informação que eu trago nessa rede. Qual a informação? Né? Então, por exemplo, eu trago, de tempo em tempo, eu trago algum conteúdo mais de ordem pessoal, de um trabalho voluntário que eu estou desenvolvendo, de alguma conquista que eu vi de alguém da minha rede pessoal que alcançou. Por exemplo, meu filho recentemente conseguiu uma bolsa na faculdade, isso foi um marco para nós, eu fiz questão de compartilhar. Então, não tem como desvincular isso, né? E para negócios, um terceiro ponto que muitos empresários não conseguem, Pedro, visualizar, é exatamente como aproveita da base de dados que já existe ali, isso na conta gratuita, no perfil gratuito, para localizar os decisores e já falar diretamente com essas pessoas. Né? Então, eu quero falar com fulano de tal da empresa X. Eu consigo localizar essa pessoa e, se essa pessoa, quando volta no meu perfil, ela recebeu o convite, quando ela volta no meu perfil, se ela encontra algo relevante, puxa, faz sentido fazer contato, ser conexão aqui da Kelly ou do Pedro. O que ela faz? Ela aceita. E quando ela aceita o pedido de conexão, você tem abertura para poder falar com ela diretamente na DM. Você trouxe um negócio interessante. Então, é muito legal. A conta gratuita do LinkedIn, né? Que a maioria das pessoas tem. E as mensalidades ali do LinkedIn, a conta que paga, a conta com o selinho ali douradinho. Sim. Faz sentido, Kelly, eu preciso ter um engajamento X no LinkedIn, eu preciso usar determinadas ferramentas, vale a pena para mim pagar? Quando pagar a ferramenta, sabe? Excelente pergunta. Faz sentido você pagar, mas faz muito sentido quando você já conhece a ferramenta, quando você já tem uma estratégia de posicionamento definida e quando você já aqueceu a sua base. Como que a gente faz isso aqui? Primeiro, a gente mapeia o histórico e repertório desse empresário. Então, no seu caso, o Pedro, quem é o Pedro, o que faz, a marca da empresa, qual é o propósito, a missão dessa empresa, valores, o que é inegociável, cases de sucesso, mercado que você alcança, perfil do público-alvo. A gente mapeia tudo isso. Dores e desejos desse público-alvo, diferenciais que você tem quando a gente faz uma pesquisa no mercado pensando em concorrência, qual é o diferencial da sua empresa. A gente considera isso tudo, monta-se então uma estratégia de posicionamento na página do Pedro e na página da empresa. Então, a gente tem duas coisas interessantes e as duas a gente consegue fazer tudo no perfil gratuito. Então, no perfil gratuito, você tem
um processo de comunicação e de geração de demanda por conteúdo, mas geração de demanda pelas conexões na conta pessoal do Pedro, ao mesmo tempo que nós podemos fazer uma ação de conteúdo e de geração de demanda na página da empresa, isso no gratuito. E aí, o que é o período de aquecimento? Para aquecer, depois de mapear esses objetivos e o ponto de partida, um plano de ação do posicionamento do Pedro e de criar estratégia de conteúdo, que não é nada absurdo, né? Criar um plano de conteúdo que precisa ter 3 conteúdos por semana. 3 Tem que ter uma conteúdos. frequência muito Precisa. 3 forte. conteúdos por semana. É importante estar validado pelo algoritmo do LinkedIn para você aparecer para mais pessoas e a sua rede crescer. E fazendo isso semanalmente, então, 3 conteúdos por semana, depois de ter atualizado o perfil e se conectando semanalmente com novas pessoas dentro do ICP que você quer falar, você vai passar por esse período de aquecimento que ele leva aí algo em torno de 1 mês a 2 meses. Então, em 2 meses, a conta já está super aquecida, você já mexeu no algoritmo, o algoritmo já entende que você está movimentando a conta e o seu SSI, ele tem um indicador melhorado, né? O que é o SSI? Já ouviu falar do SSI? Não, inclusive eu até pedi para você traduzir para o pessoal aí. SSI é um indicador que o próprio LinkedIn ranqueia 4 pilares. E nesses 4 pilares ele analisa o quanto que você faz novas conexões, o quanto que você engaja no conteúdo de outras pessoas. Isso é muito importante também. Não, eu tenho estratégia de conteúdo, eu crio conteúdo 3 vezes por semana, só que eu subo o conteúdo, eu agendei, porque dá para agendar o conteúdo, agendei o conteúdo e sumi. O que o LinkedIn entende? Ele entende que você só apresenta as suas informações, mas você não gera valor para a rede. E isso gera uma queda no seu indicador do SSI também. Então tem que interagir e tem que postar. Precisa interagir. Então, até uma recomendação que eu dou é, para quem está começando, como que a gente poderia fazer esse aquecimento aí, né? Primeiro, otimiza o seu perfil, né? Estrutura tudo que precisa na construção do seu perfil. E o que é isso, essa estrutura? Ali a gente vai ter pelo menos ali uns 9, 10 campos que todo perfil no LinkedIn precisa ter. A começar pela parte do card lá em cima, das fotos, a sua foto de banner, a sua foto de perfil. A headline é muito importante, né? Que é aquela sopinha de letrinhas que a gente tem ali logo abaixo do seu nome. Isso é fundamental. Esse é o principal campo que qualquer pessoa olha quando entra na sua conta. E a gente tem ali alguns outros campos importantíssimos que não pode deixar de ter. Quais? O sobre, tá? O sobre é um resumo profissional, então você precisa ter esse campo bem elaborado, bem preenchido. Você precisa ter as suas experiências com resultados, se tiver mídias, foto, vídeo, de experiências que você viveu, isso agrega muito para o seu perfil. Você também precisa ter destaques, então é bem legal você separar. Destaques são 3 conteúdos, como se fosse aqueles pinçados que a gente deixa no Instagram. Sim. Então, 3 conteúdos que você postou intencionalmente com o objetivo de quê? De conduzir uma pessoa que chegou hoje no seu perfil sobre quem você é, o que você faz e soluções que você gera. Então, você consegue conduzir como se fosse uma integração. Quem está chegando hoje na empresa, a gente não integra, então você pode conduzir essa pessoa que está chegando hoje no seu perfil pelos destaques. E abaixo nós temos o que é experiência, voluntariado, então aí tem outras informações adicionais. E a única que a maioria das pessoas não fazem e que precisa fazer, e você não sei se já tem, Pedro, começa a olhar, você ter no seu perfil recomendações. Eu tenho. Excelente, excelente. Inclusive, eu sou chato. Eu, com todas as empresas que eu trabalhei, pedi, né? Tem gente que não dá, porque não sabe como funciona. Sim. Mas isso eu tenho. Excelente. E aí você pode pedir recomendações, dar recomendações para outras pessoas. E o empresário, além desse espaço, que é mais focado na sua entrega pessoal e competências pessoais, você também tem no perfil gratuito a possibilidade de criar uma página de serviços. Já viu isso? Não, esses serviços não. É bem legal. A página de serviço ela aparece antes do destaque. Depois eu te mostro direitinho, mas a gente consegue visualizar o que ali? Imagens ou cards que você já pode colocar sobre o que você faz, site da empresa, se você tiver. E ali, um ponto interessante que dá para aproveitar como prova social é pedir para os seus clientes avaliarem as suas soluções. E elas já ficam ali anexadas na página de serviço.
Então, a gente tem tudo isso ali. Ó, tem umas 3 ferramentas que você falou que eu não conhecia, Gente, olha. E é fantástico. E no gratuito. No gratuito. Tudo isso é na construção no gratuito. E qual que é a diferença que a gente tem, por exemplo, dessas ferramentas? Essas ferramentas funcionam melhor quando você paga, sei lá, ó, aquela mensalidade é mais basiquinha de 80 e poucos reais. Aí a gente tem algumas diferenças, né? Esse mais simples, a gente tem um que é voltado para a carreira, porque aí o seu perfil vai ficar mais visível para os RHs. Então, para quem está em busca de oportunidades, ter a conta premium para a carreira é legal. Agora, para negócios, o mais recomendado é usar o plano business. O plano business, eu acho que ele está algo em torno aí de 130, 140 reais. Precisa acompanhar, porque de tempo em tempo muda. O que o LinkedIn faz? Depois que você começou a aquecer a conta, ele te oferece uma gratuidade por 30 dias. Não sei se você já ouviu isso. Já, inclusive né? eu já usei a minha. Excelente, excelente. Ele te oferece essa gratuidade, mas o que a gente tem de diferença, né, de um perfil gratuito para um pago? No pago, você acessa outras soluções do LinkedIn, como cursos, materiais que ele disponibiliza, isso é bem legal. Mas o maior ganho é que você consegue saber quem entrou na sua conta. Que é a maioria da ferramenta que todo mundo já vai encher Isso é de legal. fome. Então, é a habilitação do stalker, né? Então, você consegue saber quem entrou, quem viu, e você pode, com isso, voltar no perfil dessa pessoa e fazer alguma ação, caso ela esteja dentro do perfil de cliente ou de parceria que você queira montar, né? Perfeito. Kelly, focando um pouco mais em você agora, você tem 20 anos de estrada aí, né? Mais de 20 anos. São somente nessa área de headhunter, Sim. RH e Sim. tudo mais. Conta pra gente como é que você começou e por que a área de pessoas, né? Recursos humanos. Sim. Então, a minha vida toda foi dentro de RH, né, voltada para a parte de gestão de pessoas, mas eu passei por vários subsistemas, a maioria dentro de desenvolvimento, treinamento, competências, a parte de seleção, né? Então, a área de hunting, de busca de talento, sempre fez parte da minha jornada. E aí, o que eu percebi? Eu percebi que, independente do nível do profissional, sempre existiu primeiro, um abismo de distância entre o que as empresas procuram e entre o que as pessoas demonstram ter, especialmente no online. Então, como RH, o que eu vi muito? Profissionais que ou tinham um perfil muito bem construído digitalmente, um posicionamento digital muito bem construído, mas que quando você tinha a oportunidade de conversar com a pessoa, de estar com a pessoa, de confirmar as competências dessa pessoa, nem sempre você tinha sorte de se deparar com alguém que correspondia àquilo que no digital ficou exposto. E acontecia muito de eu precisar localizar profissionais com um determinado perfil e não conseguir achar essas pessoas digitalmente, não conseguir localizar essas pessoas. E as pessoas estão no offline, elas existem, mas elas não estão o quê? Utilizando as ferramentas. E aí, como que eu fui fazendo essa migração, né? Então, participei durante muito tempo de processos de escolha de profissionais, independente do cargo, gestão, alta liderança. E aí eu percebi que essas pessoas, elas precisavam aprender a mostrar para o mercado quem elas eram, o que elas entregavam e os diferenciais delas. E o melhor lugar para fazer isso era o LinkedIn. Então, aí eu comecei a fazer um trabalho com posicionamento executivo para negócios, inicialmente para carreira. Então, comecei a fazer esse trabalho com posicionamento executivo. E deu super certo. E eu percebi, poxa, o dono do negócio, o dono das empresas, ele também precisa disso. Ele também, hoje, a gente tem visto esse movimento com grandes empresas, né? Por exemplo, o dono da CIMED, o Flávio Augusto. Quando a gente olha grandes nomes, eles entenderam que não dá mais para desvincular a imagem pessoal dele do negócio. Ele precisa ser o principal embaixador do negócio. E aí foi onde eu decidi focar no último ano, no meio do ano passado para cá. Eu decidi focar, então, em ajudar empreendedores, empresários de pequenas e médias empresas a transformar no LinkedIn a principal ferramenta de marca para negócios, marca para a geração de oportunidades. E aí é esse trabalho que a gente vem fazendo, porque no fim, quando a gente vai contratar alguém, antes de ter a oportunidade de sentar aqui com você e conversar, você analisou algum material anteriormente. Exato. Precisou acontecer, né? Então, no nosso caso, quem nos conectou? A Elô nos conectou. E por mais que a Elô tivesse falado de mim para você, você precisou consultar alguma coisa. Exato.
Não aconteceu? Abraço, Acontece. Elô. Acontece. E aí, se você consulta e você não confirma nessa consulta aquilo que a Elô falou, o que vai acontecer? Você vai olhar e falar, não é bem isso, acho que não vou avançar. Então, para negócios, muitas oportunidades são perdidas, não é porque a empresa não entrega, não é porque a solução não é boa, não é porque o cliente não precisa daquilo. Muitas soluções não são entregues porque essa empresa não apareceu de forma adequada para o cliente dela. E aí, enquanto isso, o concorrente apareceu. E às vezes o concorrente não entrega o que você entrega. Exato. Bom, mas você trouxe um ponto muito interessante, e é uma, eu acho que é uma dor de toda uma geração. Eu falo um pouco mais da minha, né, que eu sou um pouco mais velho. E não sei se vai ser a dor da geração futura, e eu não sei se a geração antes da minha passou por isso, mas hoje, com acesso à informação, com essa vida pública que a gente leva, né, todo Sim. mundo, por mais anônimo que você seja, você tem uma vida pública. Todo mundo tem. Uhum. Recebi a proposta de uma empresa X, fui olhar a empresa, né, tem gente que não estuda a empresa antes de entrar. Sim. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que, pô, não sei o que eu posso olhar da empresa para não me dar mal e tudo mais, e também, né, outra hora, como é que a empresa tem que se posicionar? Qual que é o correto da empresa se posicionar? O que ela tem que mostrar, o que ela não tem que mostrar, né, como ela sana essas dores? A gente tem um desafio bem grande hoje, que muitas vezes existe um discurso que a empresa sustenta a nível de comunicação, de mídias, para fora. Uma comunicação para fora é de um jeito, mas a comunicação interna é outra coisa, né? E hoje, independente do canal, qualquer pessoa, se fizer uma busca, ela consegue ter bastante informação, coletar bastante informação que auxilie nessa tomada de decisão, se entra ou não entra num lugar ou em outro, né? Para efeito de carreira, tem até um site chamado antigamente era Love Mondays, agora se chama Glassdoor. Glassdoor, nossa. Que é como se fosse o Reclame Aqui das empresas, né? Nossa, Então, tem até aquela planilha lá, né? Meu Deus, isso aquilo ali é polêmico. tem, super polêmico. Então, para efeito de carreira, o que a gente observa, né? Eu falava muito isso nos trabalhos que eu desenvolvia de carreira. Um processo de trabalho, de contratação, é uma via de negociação de mão dupla. Assim como a empresa, quando ela vai escolher um profissional para trabalhar, compor o time, ela analisa, pondera, faz uma busca, conhece essa pessoa. O contrário também é verdadeiro hoje, né? Hoje qualquer pessoa comum, qualquer profissional comum, consegue também ter, em alguma medida, poder de escolha do lugar que ele vai decidir entrar. Então, para nós, empresários, especialmente os pequenos empreendedores, eu vejo que o maior desafio fica, então, em você tentar alinhar ao máximo a comunicação digital com o que acontece na vida real. Porque quando existe essa ruptura, quando a pessoa ela enxerga que, peraí, não, essa Kelly não é de verdade. Então, frustrar aí é muito pior do que se a gente tiver a oportunidade de impressionar, né? Então, se for ao contrário, né? Se de repente eu crio uma imagem um pouco mais modesta, mais amistosa e deixo a pessoa ter a oportunidade de conhecer quem nós somos, o que a gente faz, como a gente entrega. E aí depois, estando aqui, a pessoa vai conhecer com mais profundidade e vai poder tomar as devidas decisões e entender o que ela quiser daquilo, né? Mas os dois acontecem. Então, nessa negociação, a empresa ela analisa, sim, quem é essa pessoa que ela vai contratar. E para nós, nos negócios, a gente também avalia os parceiros. A gente avalia os patrocinadores, avalia quem a gente quer trazer para ser parceiro do nosso negócio. Isso é muito sério. Não dá para trazer qualquer pessoa para ser parceiro da sua marca. Precisa se analisar que histórico que tem, então, de informação na internet sobre essa empresa, sobre essa marca. Né? No mundo dos influencers, a gente vê o tanto de coisa que acontece. Não, exato. Tem que tomar cuidado. E tem gente que tem que fazer um detox, né, na imagem ali da empresa, né? Porque tem empresa que, coitado, né? Acaba tendo uma má fama às vezes, por uma gestão ruim. Sim. Não do dono, né? Às vezes de um C-level ali. Sim, de um executivo. De um executivo. E eu não sei, você já viu algum caso da empresa que tem que fazer uma repaginada, né? Tem que fazer uma limpeza ali. Sim. Aí a gente vê várias ações que passam, né? Primeiro por uma decisão de cima, né? Da estratégia da empresa
de qual é o caminho que ela deseja seguir, não só de comunicação externa, mas do que caminho que ela quer seguir de cultura, de gestão de pessoas. E aí, à medida que ela analisa isso, eu já vi, sim, muitos casos de a empresa tomar uma decisão de mexer as peças, ou de mudar a diária, ou mesmo de fazer uma revisão de estrutura e tirar pessoas e colocar outras pessoas que estão mais alinhadas com a comunicação que essa empresa quer tomar, né? Então, isso acontece bastante, sim. Olha aí, gente. Kelly, o... eu falei no começo, né, que tem gente que usa o LinkedIn como Instagram, certo? Uhum. E vice-versa. Hoje você também ajuda a pessoa a posicionamento profissional no Instagram, no Facebook morreu, né? É, É, já mas foi, né? você pegar nas redes sociais em gerais ou você só foca no LinkedIn por conta da Sim, ferramenta? eu foco 100% no LinkedIn. O Instagram é um outro mundo, É, né? uma outra, é até outro algoritmo, né? É um pouco mais É outro, enigmático. exato, exato. Mas uma coisa que eu sempre trabalho aqui com os meus clientes e parceiros é de que é importante ter um alinhamento, mesmo que o formato de entrega do conteúdo seja adaptado para a plataforma, não tem como desvincular quem você é como pessoa. Então tem que ter um alinhamento de comunicação, de informação. O que eu subo no LinkedIn e eu demonstro que eu sou como pessoa, não pode estar totalmente desconectado do que eu mostro como Kelly no meu Instagram. A diferença é a forma, é muito mais a forma, né? Então, eu, não, por exemplo, eu não tenho TikTok, mas eu pretendo, em algum momento, utilizar dessa ferramenta também. Mas a forma de entregar do TikTok é diferente da entrega do Nossa, LinkedIn, que é bastante. totalmente diferente do Instagram, né? Então, no Instagram tem espaço para postar foto do prato, para poder mostrar uma série de coisas que são mais particulares ali de lifestyle, de vida pessoal. No LinkedIn eu também mostro vida pessoal, mas eu sempre conecto isso com alguma coisa que faz inferência ao corporativo. A resultados, a impacto, a construção, a aprendizados, a projetos. Então é muito mais a forma, né? Nossa, eu até você me trouxe uma lembrança. Eu lembro que teve um colega numa roda de amigos que ele comparou essas três formas. O LinkedIn, 100% profissional, coisas que eu tô fazendo trabalho, promoção e tudo mais. Instagram é uma rede social um pouco mais polida. Eu sinto que as pessoas ainda estão ali para trabalhar, mas querem parecer mais descoladas, querem postar um pouco mais da vida pessoal. E o TikTok acaba virando um stories da vida real, né? Tipo, as pessoas Sim. postam ali vídeos que às vezes sem muita edição, né? Uma opinião dela ali particular e acabou. Ali é o espaço de opinião pública no TikTok. Uhum. Eu vi essa comparação, até pra mim é a comparação que faz mais sentido. Faz. Faz total sentido. E hoje, falando de rede social, onde as pessoas podem te achar, né? Onde elas podem me achar? No meu Instagram eu tô como Kelly Gonçalves, Goncalves LinkedIn. No próprio LinkedIn, Kelly Goncalves B2B, porque o foco é para negócios. E também, né, tem o WhatsApp e outras ferramentas aí, mas essas duas principais. Perfeito. É, hoje, existe duas gerações, né, do LinkedIn. E você estava falando disso, eu me trouxe essa pergunta agora. Hoje a pessoa que está no início de carreira, o comportamento tem que ser um. E hoje a pessoa que está ou empresário, ou está com uma carreira um pouco mais longínqua, porque hoje nem todo mundo é empresário, né? A Sim. gente esquece desse fato. A pessoa que tem uma carreira, sei lá, de 35 anos numa área e ela é funcionária de uma multinacional, é outro perfil, é outro comportamento. E quais são os principais erros de cada geração ali? Eu acredito que primeiro erro, que aí é para todos, é não ter claro o que você quer. Então, não ter claro o que você quer e para quem está no corporativo especialmente, não ter claro que você é o dono da sua própria carreira. Então, nós, né, quem está no corporativo, você levanta uma marca de um crachá. Mas isso é temporário, é momentâneo, né? Então, para quem não virou a chave para o empreendedorismo, né, para quem empreende, que aí você é a sua empresa mesmo, não tem o que fazer, o outro, ele está naquela condição. E quando a gente não tem essa atuação aí, muitas vezes, o profissional, então, ele acredita que ele cai no conto de achar que ele sempre estará naquela condição. E ele sempre vai se beneficiar daquele crachá. Só que não é verdade, é temporário, né? É temporário. E aí ele limita o valor percebido dele no mercado, na história que ele está vivendo de carreira,
ao momento que ele está carregando aquele crachá. E aí é onde que, muitas vezes, quando o profissional ele sai de uma empresa para empreender, para fazer outro projeto, ou ele busca sair de uma empresa para ir para outra, ele fica perdido. Né? Por quê? Porque não tem claro quem ele é e o que ele quer. Né? Esse é o principal ponto. E falando de erros, depois desse, eu vejo que não conhecer a própria plataforma, os recursos que ela pode oferecer, mas também não ter, muitas vezes, para quem é mais jovem, né, mais imaturo, por não ter ainda essa percepção de mercado, cair na onda de replicar o que está funcionando para ter visibilidade. Esse é um erro muito sério. Nossa, né? Então, entrar em polêmicas, entrar em assuntos assim, eu vou falar mal da Gup. Tá? E todo mundo quer falar mal da Nossa. Gup. Que até meu gera Deus. aqueles memes de LinkedIn que nossa, eu vi uma trend no TikTok. Eu tô replicando, né? E que fala assim, nossa, LinkedIn é uma rede social escabrosa, porque olha aqueles textos lá, meu, tem, É um sabe, entrar em absurdo. polêmica. E de novo, é a sua marca. Exato. Se é a sua marca, e é bem legal isso que tudo que a pessoa faz, tudo. Se você curtiu hoje no post, comentou, em qualquer engajamento que você teve, do mínimo, que foi uma curtida, até compartilhar, salvar, toda a sua rede que entrar na sua conta consegue visualizar o movimento que você teve. Consegue Exato. saber a quantas horas, quando, onde. Fica tudo registrado, gente. Tudo, Exato. tudo. Se você entra no LinkedIn, fulano curtiu isso, fulano A gente compartilhou. consegue visualizar isso tudo. Exato. Então o ponto precisa ser o quê? Se eu parto do princípio de que eu sei quem eu sou, o que eu quero, qual o objetivo que eu tenho com essa ferramenta, e eu sou responsável pela imagem que eu estou construindo digitalmente de quem eu sou no offline. Esse é um ponto interessante. Eu trabalho muito isso. Às vezes, a gente tem uma visão bem negativa do LinkedIn, as pessoas têm uma visão bem negativa também, por quê? Porque vem pessoas, empresas e negócios se posicionando como se fosse a Disney. Você já deve ter escutado essa expressão, Já. LinkedIn Disney, né? LinkedIn Disney, por quê? Porque querem também, às vezes, criar uma imagem de trabalho, de negócios, de uma forma sonhada, né? Idealizada, que não é real. Né? Então, também tem que tomar cuidado para não ir para esse lugar. A vida profissional, gente, ela tem muitos desafios. Tem. Só que eu posso decidir também em que lugar que eu vou estar. Se eu vou estar só no sonho, ou imaginando e criando um cenário que não existe, que é irreal. Ou se eu vou estar num outro lugar também da reclamação, do choro, né, do mimimi. Então, eu preciso decidir qual lugar que eu vou estar. E se eu construo a minha própria marca, independente se é o profissional ou se é a empresa, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente transita em relação a esses assuntos. Né? Eu, por exemplo, não gosto de entrar em assuntos de polêmica. Não significa dizer que você, então, vai se anular ou vai deixar de emitir a sua opinião. Não. Você vai decidir quais pautas você quer levantar. Exato. Né? Que assuntos, então, faz sentido para mim trazer? Você decide. Né? Então, tá a sua escolha. Mas sempre entendendo que, a partir dali, você vai ter oportunidades, mas também vai ter uma classificação de percepção e de valor percebido das pessoas sobre o que elas enxergam de você. E aí, o ponto-chave é só levar para a rede, gente, aquilo que você já é. Quem você é, que valores que você tem, que princípios você tem, que resultados você tem, que cases que você tem. Então, não é criar um personagem. Não é criar um personagem. Tem gente que acha que é isso. Né? Tem gente que cai. Tem gente E é que acha natural, que é. né? Que as pessoas, o ser humano é um ser social, né? Um ser performático, né? Então, se eu exercer determinada performance, a Você sociedade aceita. me aceita melhor. Sim. E não é nada disso. É entender que cada um tem as suas particularidades, tem aquilo que te faz único, que te destaca, que te diferencia. Mas antes de você subir, postar, compartilhar, comentar, passar pelo filtro de você entender se isso vai cooperar ou se pode muito mais te prejudicar nos objetivos que você tem. É só isso. É isso. Gente, estamos chegando perto do triste fim. Kelly, eu gostaria que você deixasse uma mensagem mais antes. Bate-bola, jogo rápido. Não é nada. Gente, isso aqui Não é futebol. Combinado. Mas é bate-bola, jogo rápido. 3 perguntas muito simples. 4 perguntas muito simples. Um livro. Um livro. Uhum. Aí você falou livro. Um livro, eu falo livro, né? Você pode... um livro
o mindset da Carol Dweck, né, que trabalha muito a questão de mentalidade, de a gente perceber as coisas na vida de um jeito diferente, e isso é super aplicado para negócios, especialmente quando a gente fala em uso de ferramentas. Né? É porque eu sou de outra geração. Então, não, dá para aprender. Perfeito, um filme. Um filme Em Busca da Felicidade. Nossa, esse filme é bom. É sensacional, e eu assisto ele 500 vezes, adoro. Né, especialmente porque todo empresário e empreendedor lida com inúmeros desafios. Né, e o que muda uma pessoa que chega e outra que não chega é a nossa capacidade de permanecer e de insistir um pouquinho mais. Né? E a gente precisa ser o primeiro a acreditar. Né? Então, são muitas as adversidades, mas se a gente desiste, a gente... Até tem gente que fala, né, que não existe pessoas que são incompetentes ou mal-sucedidas. Na verdade, a gente desiste antes, são desistentes. Então, a gente desiste antes de chegar no resultado que a gente poderia chegar. Perfeito. Um lugar para visitar. Um lugar para visitar, vou sugerir aqui o Resort do Rincão, que fica na minha região. Eu faço parte de um pool de empreendedores de Parelheiros. Estou como voluntária, responsável pelo marketing do Conecta Mais Parelheiros. Inclusive, já vou deixar aqui embaixo mais informações sobre ele também. E lá tem uma série de soluções naquela região que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu, como RH, durante muito tempo, busquei espaços para eventos, para festa, confraternização das empresas, e a gente sempre procura onde? Fora de São Paulo. Né? A gente procura em cidades próximas, mas fora de São Paulo, e a gente tem aqui pertinho. Tá, em Parelheiros, pode procurar o Resort do Rincão, que dá para você fazer eventos corporativos, treinamentos, eventos de experiências com o time e também toda a parte de estrutura para você descansar, porque a gente também precisa de férias e descanso, né? Então, pode também usufruir desse espaço para isso. Perfeito. E uma frase, né? Uma frase é: quem não é visto não é lembrado, e ser competente não basta. Então, a gente precisa mostrar que a gente é competente. Perfeito. Estive, gente, com Kelly Gonçalves. Kelly, muito obrigado. Gente, foi uma aula. Antes de mais nada, antes de me despedir, vou deixar aqui a palavra dos apoiadores e patrocinadores. Antes de mais nada, você quer entrar na comunidade, quer aplicar tudo que você aprendeu hoje nesse programa, quer conhecer o trabalho da Kelly, né, e tudo mais, entra na Movie Hub, o link tá na descrição, né, mais de 600 empresários aí para você fazer uma troca, um networking e tudo mais, seja mais um desse movimento. Assim, nossa comunidade, né, nossa plataforma de assinatura digital, organização de documentos também, você quer facilidade e praticidade, é na Assim e X-Skill, porque não existe piloto de avião sem simular, né? Então, X-Skill, seu simulador de gestão empresarial. Gente, me despeço aqui de mais um programa, certo? Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Valeu!